A Páscoa não é o chocolate. A Páscoa, na verdade, é trazer à memória que o nosso Cordeiro Pascal, morreu em favor de nós. É lembrar que Deus se fez homem e Ele se entregou em uma cruz para que nós pudéssemos, por meio dele, encontrar salvação. Talvez por conta da nossa educação religiosa que vem do berço católico, é impossível você parar alguém na rua e falar um homem que morreu numa cruz. Natural que todo mundo vai lembrar de Jesus Cristo, vai falar Jesus, né? Mas o que a morte de Jesus é tão especial? O que faz ela ser tão especial? É bem verdade que ao longo da história muitos homens morreram, e morreram em cruzes, morreram de uma morte tão terrível como essa, né? 519 a.C., o rei persa Dário, ele havia mandado crucificar 3.000 babilônicos. Depois do Senhor Jesus, o Império Romano ainda continuava de maneira bárbara crucificar homens, de preferência aqueles que eram tidos como a escória da sociedade, ou então os piores salteadores, os piores, aqueles que cometiam crimes muito cruéis e bárbaros, tinham como sentença a morte e a morte de cruz. É por isso que nós vamos ver na lei que quem morre em cruz, quem morre no madeiro, é tido como maldito, né? E no ano 66 depois de Cristo, para os irmãos terem uma ideia, de uma vez só, o Império Romano crucificou 3.600 homens, judeus que haviam se revoltado contra o Império. E como uma maneira de castigar e demonstrar o seu poder, o Império Romano, de uma vez só, crucificou 3.600 homens. Mas a morte de Jesus, que foi a morte de uma cruz, ela é uma morte especial. Ela é uma morte diferente de todas essas que eu acabei de relatar. Porque Cristo morreu sim na cruz. E Ele morreu de maneira inocente. Diferente daqueles que eram condenados porque haviam cometido algo, Ele não tinha pecado algum. Diferente daqueles que morreram e foram sepultados, o nosso Senhor morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje vive e reina para todo sempre ao lado direito de Deus Pai. E essa é a diferença da crucificação de Jesus para a crucificação de qualquer outro homem. Porque Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. A tumba está vazia, o sepulcro está aberto, o corpo de Cristo não está lá. Mas nessa noite eu gostaria de pensar com a amada igreja, e se Jesus não tivesse ressuscitado? Eu gosto muito desse mundo fantasioso de heróis, e recentemente, está com uns 2, 3 anos, a Marvel Studios lançou uma série de animação chamada E Se? What If? Que conta algumas histórias de alguns heróis em uma perspectiva diferente, em fatos que ocorreram não na linha da história normal. E eu pensando nisso eu fiquei, e se Jesus não tivesse ressuscitado? Se o Senhor Jesus tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado? É claro que esse what if, a ideia não foi minha. O próprio apóstolo Paulo, antes de mim, já pensou nisso. E é justamente nisso que nós iremos refletir e pensar nessa noite. E se Jesus não tivesse ressuscitado? Quais eram os impactos que teria para nós? O que é que isso, de alguma maneira, ia impactar na nossa fé? E 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 12, o apóstolo Paulo vai nos responder justamente essa pergunta. E se Jesus não tivesse ressuscitado? Leia aí comigo aí. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, se contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitarem, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também, os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primazia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão morreram, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra. Ela que é luz que guia o nosso caminhar. Senhor, te pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, possa nos inspirar, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Senhor, que eu possa diminuir, ó Pai, nesse momento, e que o Senhor possa crescer, que o Senhor possa ser glorificado por meio da minha vida, ó Pai. Não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor tenha a ser transmitido à Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor esteja conosco nesse momento e que a Tua palavra encontre em nossos corações morada, para que nós possamos guardá-la e não venhamos mais pecar contra o Senhor. É isso que nós oramos e te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, ora, imagine aí comigo, e se Cristo não tivesse ressuscitado? Bem, Paulo vai dizer logo aí no verso 12, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Queridos, o contexto que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto era o seguinte: alguns crentes estavam dizendo que a ressurreição não existia, que as pessoas elas iriam morrer e não iriam mais ressuscitar. Alguns crentes estavam dizendo, olha, eu creio que Cristo ressuscitou, mas eu creio que nós não iremos ressuscitar. A vida é aqui e agora. E depois disso não há nada mais à frente. E essa visão, queridos, pura, grega, que aquela igreja era banhada, vem da visão que aqueles irmãos, antes de se converter, tinham de fé. E após se converterem em Cristo, manterem essa mesma postura e essa mesma visão. É interessante que quando nós paramos e refletimos um pouquinho, nós também, antes de conhecermos a Cristo, tínhamos sim uma outra cultura, uma outra religião. E fomos criados e ensinados, doutrinados nessa outra religião. E muitas vezes, diante das sagradas escrituras, daquilo que nós ouvimos, da pregação da palavra, nós queremos intercalar aquilo que nós trazemos como nossa tradição com aquilo que a palavra do Senhor nos diz que é verdade. Então a igreja de Coríntios estava vivendo uma meia-verdade. Cristo ressuscitou, mas nós não iremos ressuscitar. Estavam esquecendo do que o Senhor Jesus havia dito. Lembra lá quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? E aí ele encontra Maria e ele vai dizer, olha, aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá. E muitas vezes ele dizia aos seus discípulos que ele é a vida e que nele há ressurreição. E aquela igreja estava negando isso. É interessante, queridos, porque assim também muitas religiões hoje pregam contra a ressurreição. Alguns vão dizer que o corpo, quando morre, a alma ela vai para um estado de sono eterno, um descanso eterno, inconsciente. Outros vão dizer que a questão do materialistas, né, ou os materialistas, que vão dizer que quando o ser humano morre, ali há uma extinção total do homem, há uma aniquilação total do seu ser. E alguns vão até dizer assim: olha, morreu, acabou. Talvez você já ouviu alguém dizer isso. Talvez você já tenha até dito isso. Não, a vida é aqui e agora. Acabou aqui, morreu, acabou. Não há nada depois disso. Outras religiões vão dizer que quando o homem morre, ele pode reencarnar e voltar tanto em outro corpo físico, como até mesmo reencarnar em um animal, dependendo do seu karma, daquilo que ele fez em vida. Se ele foi alguém muito bom, o seu estado vai ser evoluído. Se ele foi alguém não muito bom, o seu estado na reencarnação será de uma regressão. E outros vão dizer que quando o ser humano morre, ele vai ser absolvido por uma divindade, e aí ele vai fazer parte dessa divindade, não mais se tornando um ser único, mas se unindo a essa divindade, esse ser que alguns vão chamar de cosmo, de natureza, e o ser humano vai fazer parte deste ecossistema ou dessa mente divina. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a Bíblia vai nos dizer e vai nos confrontar totalmente oposto a cada uma dessas linhas de pensamentos. A Bíblia vai dizer que nós estamos aqui e temos uma vida aqui, mas há uma vida sim pós-morte, há uma vida futura após a morte. Essa história de que morreu, acabou, não é bíblica. Não é isso que a Bíblia nos mostra e nos ensina. E isso nós podemos observar a partir justamente do dia que nós celebramos hoje, a ressurreição de Jesus Cristo. E como primazia, ele foi o primeiro que ressuscitou, para que um dia nós também sejamos ressuscitados nele, para vivermos a eternidade ao lado dele, para estarmos glorificando o seu nome junto com ele para todo sempre. Foi isso que ele disse para os seus discípulos, que estava voltando e preparando morada na casa do Pai, aonde um dia ele voltaria para nos buscar e nos levar para este lugar. Para isso, nós devemos aproveitar esta vida e agora, para nos prepararmos para esta eternidade. A nossa vida aqui e agora deve ser um ensaio daquilo que será esta eternidade, para a glória de Deus, para o louvor e honra do seu nome, para passarmos a eternidade junto de Deus. Foi essa a missão de Jesus. Ele veio para trazer a reconciliação entre o homem e Deus. E agora por meio dele, e somente por ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos encontrar esta vida eterna. E podemos nele encontrar essa eternidade ao lado de Deus. Mas voltando para o texto, e voltando um pouquinho no pensamento que eu disse, e se Cristo não tivesse ressuscitado? Quais seriam as implicações disso? O que é que isso iria impactar as nossas vidas? Bem, se Cristo não tivesse ressuscitado, em primeiro lugar, seria em vão a nossa pregação. Veja comigo o verso 14 novamente, que vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Sim, se Cristo não tivesse ressuscitado,
não haveria uma mensagem das boas novas, não haveria nada do qual nós viéssemos anunciar, não haveria uma mensagem de esperança para o homem. Afinal de contas, o seu Salvador, o seu Messias, aquele no qual nós depositamos a nossa confiança e esperança, foi vencido pela morte. Ele não ressuscitou. A mensagem do Evangelho, as boas novas, não seriam uma boas novas, mas seria uma mensagem de tragédia. O seu herói morreu. Como eu disse, eu gosto muito dessas coisas, dessa cultura de super-heróis. E talvez assim como eu, alguns de vocês gostem de filmes de ação, essas coisas. Tem um filme que saiu que é A Morte do Superman. E é interessante esse filme e também a HQ, porque vai contar uma história onde o maior herói do universo da DC, ele morre. E o mundo vira um caos, porque não há mais um salvador. O Superman morreu. E agora imagine, não um herói de ficção científica, não um herói criado pela mente humana, mas o herói de verdade, o herói dos heróis, como a banda Novo Som vai chamar Jesus Cristo, o herói dos heróis. Se ele tivesse morrido e não ressuscitado, o mundo estaria entregue a um caos. Não haveria uma boa nova, não haveria uma mensagem de esperança, não haveria um evangelho a ser pregado. Porque as boas novas é essa: Cristo venceu a morte. Cristo triunfou sobre o nosso último inimigo, que é a morte. E aqueles que creem em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá, porque em Cristo Jesus nós temos a vitória sobre a morte. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria do que a gente anunciar. Não teria mensagem, não teria igreja. Tudo seria inútil, tudo seria em vão. Não haveria esperança para o homem. Mas também, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria uma fé vazia. O verso 14 vai continuar e ele vai dizer justamente isso: como também é inútil a fé que vocês têm. E o verso 17 também vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não venceu a morte, então ele não poderia ser o Salvador da humanidade. Se Cristo não venceu a morte, ele não poderia ser o Filho, ele não poderia ser Deus, porque um Deus não morre. O nosso Messias estaria morto, vencido. Não haveria do que nós termos esperança e fé. Seria inútil, seria vergonhoso, seria algo sem sentido. O salmista, no Salmo de número 73, verso 13, vai dizer: certamente eu tenho purificado o meu coração em vão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, certamente nós estaríamos purificando o nosso coração em vão. Se não houvesse ressurreição, a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo de número 11, seria a galeria dos loucos, dos insensatos, homens e mulheres que foram martirizados de maneira em vão. Porque não faria sentido a fé em Deus se Cristo não tivesse ressuscitado. Em terceiro lugar, se Cristo não tivesse ressuscitado, os apóstolos estariam mentindo. Veja comigo o verso de número 15. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitaram, ele também não ressuscitou
a Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os apóstolos estariam mentindo. O Novo Testamento seria uma farsa. A Bíblia seria uma mentira. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então todas as pessoas que alegou ter visto Cristo Jesus ressurreto estariam em um acúmulo de grande mentira. Negar a ressurreição é chamar os apóstolos e todos os líderes da igreja do Novo Testamento de mentirosos. Não somente eles, mas todas as testemunhas oculares. Porque após a ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos. Mas também muitas pessoas o viram ressurreto. Lucas vai nos contar que pelo menos 500 pessoas estavam no momento que ele foi elevado aos céus. 500 testemunhas oculares vendo Cristo Jesus ressurreto. Joséfo, um judeu do primeiro século, é um dos historiadores que vai contar essa história de um Jesus que morreu e ressuscitou. Toda essa galera estaria mentindo se Cristo não tivesse ressuscitado. Em quarto lugar, se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos nós perdidos nos nossos pecados. O verso de número 17 vai dizer o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, e ainda estão em seus pecados. Sem a ressurreição, não há justificativa do pecado. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 25, vai dizer que a nossa justificativa está na obra redentora de Cristo na cruz. E se Cristo morreu e Ele não ressuscitou, foi em vão a sua morte. Ele não pode nos justificar, Ele não pode perdoar os nossos pecados, porque um morto não justifica ninguém, porque um morto não perdoa ninguém. E nós estaríamos aprisionados nos nossos pecados. Nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estaríamos fritos se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas o fato é que Deus ressuscitou. Mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado essa justificativa, devemos crer na obra redentora de Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. E somente assim nós somos justificados dos nossos pecados, mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os mortos em Cristo estariam perdidos. Veja comigo o verso 18. Neste caso também, os que dormirem em Cristo estão perdidos. Qual é a esperança do crente? A esperança do crente é que a morte não é o fim. A esperança do crente, daqueles que morrem em Cristo, é que um dia Ele voltará e Ele nos ressuscitará e Ele nos levará para uma eternidade. Então, aqueles que morrerem em Cristo, se Cristo não tiver ressuscitado, estariam morrendo e estariam sem esperança para uma vida após a morte. Seriam considerado perdido a vida que tiveram aqui neste mundo, uma vida de santidade, uma vida que busca agradar o coração de Deus, uma vida que busca fazer a vontade do Pai. Seria inútil viver para a glória de Deus, porque a morte seria o fim. Mas Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes dos homens. Seríamos os homens
mais infelizes dessa terra. O verso 19 vai dizer: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a nossa fé e a nossa esperança fosse somente para esta vida, para este momento, seríamos pessoas vazias, seríamos pessoas que não teriam um sentido, um propósito de viver. Seríamos alguém carentes de compaixão. Seríamos, portanto, pessoas infelizes. Porque o único que pode nos dar esperança, o único que pode nos dar paz, o único que pode nos dar alegria de verdade é Jesus Cristo. E se Jesus Cristo não ressuscitou, se Ele está morto, nós não teríamos paz, esperança e nem alegria. Nós seríamos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nós seríamos as pessoas mais dignas de compaixão deste mundo. Seríamos pessoas sem esperança, sem paz, sem alegria. Mas Cristo ressuscitou. E glória a Deus por isso. O verso de número 20, o apóstolo Paulo vai nos dizer isso. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primazia dentre aqueles que dormiram. Paulo agora vai subir o tom e vai mudar o tom desta conversa, desse diálogo. E ele vai dizer: agora vamos sair dessa esfera do e se. E se isso tivesse acontecido? Porque eu tenho uma notícia para vocês. Para a glória de Deus, isso é verdade. Isto aconteceu. Cristo realmente morreu. Ele foi levado ao madeiro e ali ele foi crucificado. Ali ele foi torturado. Ali ele foi humilhado. Ali ele foi esvaziado de sua divindade. Ali ele compadeceu por nós. Ali ele morreu. Ali ele chorou. Ali ele sangrou. Ali ele deu o seu último suspiro de vida. Queridos, normalmente nesse período de Páscoa, eu não sei hoje, já está com um tempinho que eu não assisto mais televisão, mas normalmente os canais sempre passavam filmes da crucificação de Jesus. E algo que sempre me chamava a atenção nesses filmes era como Jesus, no momento da crucificação, estava ali tão bonitinho. Tinha ali um sanguezinho aqui, outro acolá, uma gotinha aqui no peito, outra acolá. As mãos ali com os cravos, com os pregos, mas assim sem a gente ver nada tão bárbaro. Mas, queridos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós tentamos imaginar, os filmes não conseguem retratar nem um terço do que o nosso Salvador sofreu na cruz por amor a nós. Cristo foi chicoteado com um chicote que nas pontas tinha ossos. E toda vez que um soldado romano dava uma chicotada, aqueles ossos cravavam em sua pele. E quando ele puxava, aqueles ossos rasgavam, dilacerava a sua pele. E não foi somente 10 chicotadas, foram muitas. Os romanos eram bárbaros, cruéis, algozes. Pegaram Cristo, colocaram sentado, colocaram um manto sobre as suas costas após as chicotadas. Aquele sangue derramando, grudando naquele pano e secando ali. Pegaram um carniçal, uma espécie de um pedaço de madeira,
e falaram: esse é o cedro do rei dos judeus. Pegaram uma coroa de espinhos e falaram: esta é a coroa do rei dos judeus. Colocaram aquela coroa de espinho na cabeça do nosso Senhor. Com aquele pedaço de madeira, bateram até aquela coroa cravar em seu crânio. Agora imagine, depois de horas e horas de tortura e sofrimento, ele, fraco, ter que carregar uma cruz. E eu amo a Bíblia porque ela é rica em detalhes e nos mostra que esse Deus que nós servimos é um Deus de detalhes. Porque aquela cruz que Cristo carregou não era uma cruz para ele. Aquela cruz estava sendo preparada para Barrabás, a quem a multidão disse: liberte Barrabás e crucifique este Jesus. Alguns historiadores vão dizer, e a tradição, que Barrabás, o seu porte físico era maior do que Jesus. Então aquela cruz era maior do que o próprio Senhor. E ele teve que carregar aquela cruz após ser várias vezes e brutalmente ali humilhado, chicoteado. Ao chegar no lugar da crucificação, então os soldados tiraram aquele manto que já estava seco com o seu sangue, abrindo novamente todas aquelas feridas. Para ele poder ser crucificado, tiveram que esticá-lo o máximo para caber na cruz, porque ele não carregava uma cruz para ele. E por isso que eu digo que a Bíblia é rica em detalhes, e eu amo esses detalhes, porque isso nos lembra que aquela cruz também não era para Barrabás. Aquela cruz era para mim e para você. Ele carregou a nossa cruz ali. Ele morreu em nosso lugar. Aqueles escravos que penetraram em suas mãos, em seus pés, e aquela cruz foi erguida. E mesmo diante de tamanha crueldade, de requintes de crueldade, a morte por crucificação acontecia por asfixia. A pessoa estava ali naquela posição, e ela não iria conseguir ficar nessa posição por muito tempo. Então ela iria jogar o seu corpo para frente. E aí os seus pulmões começam a se fechar. O ar, o oxigênio não chega. Ele teve sede, pediu água, para que se cumprisse o que as Sagradas Escrituras diz lá em Salmos. E eles trouxeram um vinagre. E quando a gente lê o vinagre na Bíblia, a gente imagina aquele vinagrinho de maçã que a gente tem em casa para cozinhar. Mas, queridos, aquele vinagre não era esse. Aquela época, a época do Império Romano, não existia saneamento básico, não existia banheiros. Existia uma espécie de banheiros comunitários públicos, que era um buraquinho lá onde as pessoas iam e faziam suas necessidades. E lá tinha uma esponjinha num lugarzinho lá. E aquela esponjinha as pessoas usavam para se limpar. E aquela esponjinha que acumulava aquele líquido, aquela água, ia fermentando e virando esse vinagre. Este vinagre foi que deram para o nosso Senhor beber. Os filmes não retratam nenhum terço do que Cristo sofreu por mim e por você. Mas essa história, amados, não é uma história triste. Graças a Deus por isso. Ela é uma história diferente das histórias que a gente conhece infantis com final feliz. Ela de verdade é uma história feliz. Porque esse Senhor morreu. Foi colocado num túmulo. Mas sabe o que aconteceu ao terceiro dia? No domingo de manhã, quando as mulheres foram ao túmulo, a pedra estava rolada. Os guardas não sabiam explicar o que aconteceu. Na noite anterior teve um terremoto e eles ficaram com medo. E aquelas mulheres, ao entrar no túmulo e procurar, o anjo do Senhor vem e diz: por quê? Procura entre os mortos aquele que vive. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou.
E Ele vive para todo sempre. E Ele reina porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é a demonstração máxima do amor de Deus por nós. A sua cruz é a demonstração máxima do amor de Deus para nos trazer a redenção. Mas só a mensagem da cruz, sem a ressurreição, seria uma meia-verdade. O nosso Senhor ressuscitou. E todo aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá, porque nele nós temos vida, e vida em abundância. Nele nós iremos ressuscitar. Nele nós temos justificativa dos nossos pecados. Nele nós temos a esperança de uma vida eterna. Nele nós temos paz com Deus. Nele nós temos alegria para viver de vida. Nele nós temos fé e esperança que Cristo um dia voltará para nos levar para as mansões celestiais. Ele ressuscitou. Ele é o nosso Salvador. E para isso, precisamos crer somente nele. Confiar nele. Confiar na sua obra redentora na cruz. Confiar que ele morreu pelos nossos pecados. Confiar que ele ressuscitou. E agora ele nos oferece uma nova vida. E assim como ele morreu e ressuscitou, nós podemos morrer para as coisas desse mundo e viver para ele, para a glória dele. Nos preparando para uma eternidade ao lado dele. Porque a sua morte e a sua ressurreição é o anúncio da reconciliação de Deus com o homem. Para finalizar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Nessa noite eu não vou fazer o apelo. Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você refletisse em tudo que você ouviu, nessas perguntinhas que eu irei fazer agora. Daqui a pouco iremos encenar, ter a nossa cantata. E durante esse momento que o Espírito Santo de Deus possa agir em seu coração. Creio que após o momento da peça, o pastor Abraão irá vir aqui, irá retomar o culto e irá fazer o apelo. E eu gostaria que você nessa noite pensasse nisso. Essa história de e se não existe, porque a Bíblia ela é verdadeira. E ela diz que Cristo morreu e ressuscitou. Ela diz que existe uma vida após a morte. Aquela história de que morreu, acabou, não é verdade. A Bíblia é a verdade, ela diz que existe uma vida após morte. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: você está preparado para essa vida após morte? E se Cristo voltasse hoje, esse Cristo que está vivo, que ressuscitou, voltasse hoje, você estaria preparado para ir com Ele para as mansões celestiais? E se esse Cristo que morreu e ressuscitou e que está vivo, nessa noite te chamasse para ir de encontro com Ele, você estaria preparado para esse encontro? Você já entregou a sua vida a Cristo, o Cristo ressurreto? Não o Cristo pregado em um madeiro, mas o Cristo que vive e que reina? Você já foi transformado por essa verdade bíblica? Hoje é dia da nova vida. Hoje celebramos o túmulo que está vazio, o Salvador que vive. E Ele vive para nos dar vida, e vida em abundância. Pense nisso. Pense nisso. E eu gostaria nesse momento de orar pela sua vida. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor venceste a morte em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela tua cruz e pelo teu sacrifício redentor nela. Mas muito obrigado, Senhor, porque o túmulo está vazio. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos vida, em Ti nós encontramos paz, em Ti nós encontramos esperança, em Ti
nós enchemos o nosso coração de fé e paixão. Ajuda-nos, ó Deus, a viver e a proclamar a Tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, em Teu nome é que nós oramos hoje e para todo sempre. Amém.